A próxima pergunta. Legisladores que dizem atender as minorias e os excluídos, ideologia de gênero, cotas raciais, pervertem o princípio da subsidiariedade? Completamente. Completamente. Por quê? Porque o que eles estão fazendo? Eles estão coisificando as pessoas, como eu mencionei antes. Eles estão fazendo com que o João não seja o João seja um cidadão negro. Uma coisa perfeitamente teórica. Um cidadão negro esférico, sem atrito no vácuo. Quer dizer, isso não existe. Existe o João. A cor da pele do João é escura e o tamanho do pé do João é 42 e um dado é tão relevante quanto o outro. Ou seja, nenhum dos dois importa em absolutamente nada. Agora, o João é uma pessoa que não teve acesso a boas escolas quando era criança. Isso é uma coisa que a gente pode fazer alguma coisa a respeito. A gente pode montar um curso pré-vestibular para ajudar o João a entrar na faculdade, por exemplo. Pode e deve. Chama voluntários, alguém para dar aula de português, outro para dar aula de matemática, etc. E monta um curso para o João aprender e poder entrar na faculdade. Isso é uma coisa que a gente pode e deve fazer. Agora, fazer uma lei lá em Brasília, em que, em última instância, se está chamando todas as pessoas a partir de um determinado padrão de negritude, que ninguém sabe qual é, de burras, que precisam de um empurrãozinho para entrar na faculdade, e pior ainda, o cara vai entrar na faculdade sem saber, né? Ele vai entrar na faculdade sem ter tido aquele estudo básico anterior, ele não vai conseguir aprender. Vai ser uma humilhação dupla. Primeiro é humilhado a ser chamado de burro, que precisa de uma cota para entrar, e depois é humilhado ao estar na sala junto com um monte de filhinho de papai que estudou numa escola boa e não saber escrever um português correto e o professor chegar para ele e dizer, escuta, não está dando nem para entender o que você está escrevendo. É péssimo. Ao passo que a gente vai ajudar ele de verdade se a gente pegar e, por exemplo, juntar o pessoal do bairro para fazer um cursinho pré-vestibular gratuito. Isso é uma coisa que deve se fazer. Uma coisa que sempre dá para fazer. Sempre tem um que sabe português, um que sabe matemática. Não precisa ser formado nisso para saber. Saber a matéria que cai no Enem, sempre tem um que saiba. Então é uma coisa que se pode e deve fazer. Ao passo que fazer a coisa vindo de lá de cima é pior ainda. E a ideologia de gênero, a coisa é muito pior. O buraco é muito mais embaixo. Por quê? Porque a ideologia de gênero, ela parte de um erro fundamental. Como eu falei anteriormente, a família é uma instituição de direito natural. Ou seja, a família existe antes da sociedade. O que é Adão e Eva, se não o começo de uma família? A família, ela é uma instituição que existe. Ela existe naturalmente. E ela surge quando um rapaz e uma moça se unem para ter filhos, criá-los, auxílio mútuo, a livre da concupiscência. Então, essa instituição familiar, ela não pode ser construída. Ela pode e deve ser reconhecida, como eu disse anteriormente, pelo Estado. O Estado deve reconhecer isso por quê? Porque é na família que nascerá uma criança e na família que essa criança será educada para se tornar um bom cidadão. Na família que a criança vai aprender a dizer por favor, obrigado, aprender a respeitar o próximo, né? O que a gente estava falando agora do princípio da subsidiariedade, aprender a arrumar a própria cama, fazer o próprio Nescau, a fazer a própria comida quando chegar na adolescência. É na família que esses dotes básicos de vida em sociedade são aprendidos. Então, por isso, ao Estado compete reconhecer a família. Inclusive, é do interesse dele reconhecer a família. Quanto menos família, mais criminalidade vai ter, por exemplo. E a ideologia de gênero, ela procura vender a ideia de que não existiriam os sexos, masculino e feminino, homem e mulher. E tudo estaria em função, não do sexo, mas como a pessoa se sente e por
que tipo de pessoa, por enquanto, ainda não entraram animais, daqui a pouco vai entrar, por que tipo de pessoa ela tem interesse sexual. Ora, o interesse sexual é simplesmente um pré-requisito para que haja a procriação. O casamento ele serve para ter filhos e criá-los, para auxílio mútuo e para alívio da concupiscência. Interesse sexual entra aí como uma coisa que é necessária para que se tenha filhos e se os crie. E como uma coisa que é um problema, né? São Paulo diz é melhor casar do que se abrasar, é um problema para o solteiro, né? Ele fica com vontade, e é melhor ele casar do que ele sair fazendo besteira por aí. Mas isso não é a identidade. Eu não sou heterossexual, eu sou o Carlos. A minha mulher é Carla. Eu sou Carlinha sexual. O meu interesse é por ela. Se eu tiver um interesse por uma outra mulher, é um interesse desordenado que eu procuro combater. Então, essa coisa de pegar, não, eu me interesso por homens, por mulheres, daqui a pouco por crianças, por cachorros, isso é um assunto de fórum íntimo que não interessa absolutamente ninguém. Eu não quero saber se você se interessa por homens, mulheres, crianças ou cachorros. Não me interessa. Eu não tenho nada a ver com isso. Você não é o seu interesse sexual. E você não é como você se sente. Se eu me sentisse extremamente feminino, isso não me faria mulher. Se eu fosse castrado, fizesse uma genitália feminina artificial, botasse pedaços de borracha debaixo da pele para fingir que eu tenho seios, eu continuaria sendo um homem. Só que eu seria um homem maquiado. Não tem uma diferença essencial entre uma operação de, abre muitas aspas, mudança de sexo e a maquiagem que um travesti usa. É simplesmente uma coisa para fazer parecer que a pessoa é do outro sexo. E essa ideologia do gênero, ela procura criar essa confusão, misturando ao mesmo tempo dois aspectos, quer dizer, como a pessoa se sente, que é uma coisa perfeitamente subjetiva e pode mudar, e muda, e por quem a pessoa, por que tipo de gente a pessoa tem interesse em geral. Ora, esse interesse em geral, né, eu gosto de mulher, eu gosto de homem, esse interesse em geral é uma fase da vida. Eu, quando eu era solteiro, eu tinha interesse em geral por mulheres. Depois que eu me casei, eu não tenho o direito de ter interesse em geral por mulheres. Eu tenho direito de ter interesse pela minha mulher, eu tenho dever de ter interesse pela minha mulher, mas não por outras. É por isso que eu digo, eu não sou heterossexual. Eu sou Carlinha sexual, minha mulher é Carlinha, eu sou Carlinha sexual. Por quê? Porque dentre todas as mulheres, pela graça de Deus, eu escolhi aquela que eu amo. Então o meu interesse é por ela. Outras mulheres podem ser lindíssimas. Outras mulheres podem ser inteligentíssimas. Mas elas não são a mulher que eu amo. O que eu vou querer com elas? Elas não são a minha mulher. Então isso não interessa. Isso é uma fase passageira da vida da gente. Durante um tempinho da vida do solteiro, depois que a gente chegou na idade já que a gente começa a procurar marido, procurar esposa, depois que chegou nessa fase até a hora que encontrou, aí a gente tem um interesse por homens, ou por mulheres, ou por cabrito, sei lá, o Lula gostava de cabrito. Agora, depois que a gente acha aquela pessoa que é a pessoa que Deus quis pra gente, acabou. Não é para ter interesse por mulheres em geral, por homens em geral. Acabou. Isso não existe mais. E o como eu me sinto é irrelevante. Por que é irrelevante? Porque eu sou um homem. Eu nasci homem. Se pegar, eu matar alguém e deixar um pouquinho de sangue no local do crime, aí vai lá o magnífico CSI, SP, os peritos vão recolher aquilo, vão ver o sangue, vão dizer é sangue de um homem. Mesmo que eu tenha peitos de borracha e o que eu quiser. É um homem. E eu vou continuar pensando como homem, eu vou continuar sendo um homem. Então é irrelevante se eu me sinto homem, se eu me sinto mulher,
se eu me sinto marciano, cachorro, se eu me sinto Napoleão, tudo isso é irrelevante. Não interessa. E a ideologia do gênero, ela tenta confundir isso com o objetivo de minar a instituição familiar. Quer dizer, esse pessoal, as pessoas que sofrem de uma tentação sexual por pessoas do mesmo sexo, essas pessoas estão sendo usadas como massa de manobra para tentar destruir a família. Elas estão sendo usadas como massa de manobra para tentar fazer com que diminua o valor da família, para que as pessoas cada vez mais pensem na primeira briga que o casal tem, acabou. Ora, eu já tive crises de casamento e eu já tive momentos maravilhosos depois de uma crise. Se naquela hora da crise eu tivesse dito agora acabou, o que teria acontecido? Não teria tido aquele momento maravilhoso. Agora, se você pega e fica botando, não, o casamento é você ter desejo sexual por alguém e sentir bem ao seu lado. Ora, num matrimônio, pomba, eu sou casado há 19 anos. Vai ter uma hora que não vai ter, lamento informar para os noivinhos e outros novinhos em geral, mas vai ter alguma hora, vai ter alguns anos, muitas vezes, em que por essa ou outra razão não vai ter relações sexuais. Vai ter momentos em que o convívio vai ser difícil. Claro que vai ter. São seres humanos. Se completam? Completam. Mas são perfeitos? Não. Estão lutando para serem perfeitos. E a perfeição deles só vai ser atingida um do lado do outro. Porque eles são casados. E estão ali, entre outras coisas, para auxílio mútuo. Então, você pegar e distorcer isso e transformar o casamento numa vaga reunião de seres que têm relações sexuais um com o outro, é você tentar negar o matrimônio, a instituição de direito natural, e botar no lugar uma outra coisa. Uma outra coisa que frequentemente, normalmente, não vai nem durar. Porque se eu tenho desejo sexual pela maricota, eu posso perfeitamente ter desejo sexual pela tininha na semana seguinte. Se eu não estiver pensando em termos de matrimônio, né, de unir em família, monogâmica, indissolúvel, procriativa, o que eu estou fazendo? Né, eu estou usando aquela outra pessoa para um ato masturbatório, em última instância. Eu estou projetando nela algum desejo maluco. E é isso que acontece em relação de homem com homem, em relação de mulher com mulher. É muito comum, por exemplo, que uma mulher que tenha tido mais experiências com homens, tenha medo de homens, hoje em dia acabe se entregando a uma relação com outra mulher. Mas isso é um matrimônio? Não. São duas amigas que juntas cometem um erro. Não é um matrimônio. E isso é uma coisa que é muito importante a gente perceber. E quando, mais ainda, a coisa vem de cima, a gente vê até na pergunta, né, que equiparou a ideologia de gênero com cotas raciais, como exemplos de legislações que visam atender as minorias e os excluídos. Isso tudo é um discurso demagógico, é um discurso mentiroso. É um discurso para enrolar bobo. Por quê? Porque, na verdade, o que se está fazendo com essas pobres pessoas que sofrem essa tentação de ter desejo sexual para uma pessoa do mesmo sexo é usar eles como massa de manobra para destruir a família. Então, quanto mais se tenta enfiar pela garganta da população abaixo essas ideias malucas, mais a população se revolta. Uma pessoa que teria, pela tolerância que é tão culturalmente brasileira, uma pessoa que deixaria de lado, por ser um assunto de fórum íntimo, a evidente homossexualidade de alguém, a gente pode pegar o exemplo aqui do Calbi Peixoto. Sempre foi evidente que o Calbi Peixoto era homossexual. Agora, alguém chegava e falava que o Calbi Peixoto seja um porta-bandeira da confusão entre o aparelho excretor e o aparelho reprodutor? Não. Por quê? Porque aquilo era um assunto de fórum íntimo dele. Essa tolerância brasileira, ela está sendo testada até os seus últimos limites.
O que pode causar, infelizmente, queira Deus que essa maluquice acabe antes que isso aconteça, o que pode causar até mesmo atos injustos, de boçalidade, de violência contra essas pessoas. Por elas que estão sendo usadas como massa de manobra, como bucha de canhão, serem confundidas com os políticos picaretas, que são inimigos da família, e estão usando eles como arma para demolir a família. Eles não têm culpa nenhuma de que esses políticos estão fazendo essas coisas. Eles não estão sendo ajudados por isso. Pelo contrário, eles estão sendo atrapalhados por isso em vários níveis. Desde o nível a população começar a se irritar com esse discurso que não para de falar tudo é gay, é gay, é gay, que já está acontecendo, a gente ouve as pessoas reclamando, não aguento mais ouvir falar disso, e isso diminui a tolerância que é tão tradicional no Brasil, graças a Deus, como em termos de criar confusões de situação em que se vai ter dois rapazes que vão se juntar e aí vão lá fazer vão no cartório fazer um papel como se fossem marido e marida, sei lá como é que vão chamar isso, né? E isso vai criar uma série de problemas legais para eles, e aí vai piorar ainda, eles vão adotar uma pobre criança e essa criança vai passar a vida explicando por que no documento dela tá lá pai, ou qualquer outra barbaridade do gênero. Né? Quer dizer, é uma coisa que atrapalha todo mundo. Não está ajudando essas minorias excluídas. Muito pelo contrário, está atrapalhando tremendamente. E isso é uma coisa que, evidentemente, também vai contra esse princípio da subsidiariedade. Qual é a maneira de se lidar com isso? É justamente, no caso, por exemplo, do homossexualismo, porque não existe esse negócio de gênero. Transgênero, não tem transgênero. Tem um sujeito que sofre tentação por uma pessoa do mesmo sexo. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai tolerar. A gente não vai bater palmas. A gente vai tolerar, a gente vai tratar ele de acordo com a dignidade de ser humano dele, dignidade intrínseca de ser humano dele. Ele merece respeito, apesar dele procurar diminuir o respeito que os outros têm por ele ao andar vestido de uma maneira ridícula, por exemplo, fantasiado de mulher. Ele está fantasiado de mulher como ele poderia estar fantasiado de Napoleão. Um louco que pensa que é Napoleão, ele continua tendo a sua dignidade humana. E a gente deve evitar rir do coitado, porque ele está lá com a mão enfiada dentro do casaco, um chapéu de 3 pontas, etc. Não é para fazer como uma criança malvada, jogar pedras nele e ficar dando apelidos. A mesma coisa com o pobre coitado que esteja vestido de mulher. Ele está com um problema, ele está fantasiado numa coisa que ele não é, mas ele tem a dignidade humana dele, ele merece todo o respeito. E se ele tiver um talento, se ele tiver uma coisa, não há razão nenhuma para, por exemplo, você tem sujeito é um excelente calígrafo. Você vai casar, poxa, ele é o melhor calígrafo da cidade. O fato dele andar fantasiado de mulher não influencia absolutamente nada a caligrafia. Por que não contratá-lo? Talvez até seja melhor contratá-lo e assim ajudar um sujeito que provavelmente sofre como sofreria alguém que andasse fantasiado de Napoleão. Às vezes é até uma boa a gente contratar ele, a gente vai estar servindo de tesoureiro da Divina Providência, como eu falei mais cedo, né? A gente vai estar ajudando ele a ganhar o pão dele de cada dia de uma maneira honesta, evitando que ele se prostitua, por exemplo. Né? Quer dizer, o nosso tratamento deve ser sempre um tratamento que leve em conta a dignidade da pessoa humana. Não é a cor da pele, não é a preferência sexual, ou como o cara se sente ou deixa de sentir, que possa negar essa dignidade humana que ele tem. A próxima pergunta. Ao educar meu filho na minha casa, o governo permite que ele entre em sala compatível ou ele restringe e nos obriga a vir no início? Isso é um pouquinho complicado, por quê? Porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação diz que se a pessoa demonstrar conhecimento, ela não pode ser forçada a voltar para a sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação diz que é obrigatória a frequência à sala de aula. O que quer dizer isso? Na prática, quer dizer que se você conseguir manter em segredo a educação domiciliar,
e o seu filho passar no Enem, o governo vai dar um diploma para ele. Agora, se o conselho tutelar descobrir, ele vai querer forçar a botar o filho na escola. Teve um casal lá de Goiânia que fez uma briga danada, eles levavam os filhos para fazer provas numa escola, inclusive, e os filhos tinham a melhor nota na sala, e mesmo assim o conselho tutelar queria tirar as crianças deles, um monte de besteira. É um absurdo. E está agora tramitando, se eu não me engano, no Congresso, uma proposta de lei justamente para permitir abertamente a educação domiciliar. Então, a situação atual é essa. Se ninguém descobrir, está na boa. Ele demonstra o conhecimento, ganha diploma. Agora, se descobrirem, ou bota na escola, ou vai ter problemas. Então, a solução, um jeitinho tipicamente brasileiro, é botar na escola, botar numa escola particular que não cobre a presença, apesar de ser obrigatório cobrar a presença, botar na escola pública que ninguém está nem aí se vai, esse tipo de coisa. Ou, o que acaba sendo muitas vezes mais fácil, é educar e instruir também em casa. Quer dizer, antes da criança entrar na escola, ensinar ela a ler e escrever. Ao longo da vida escolar dela, ir ensinando sempre um pouco na frente do que a escola está ensinando, e inclusive desfazer as besteiras, as mentiras que a escola ensina, e por aí vai. Que acaba sendo a solução que a maior parte das pessoas que tem essa percepção desse dever dos pais de também instruir os filhos acaba fazendo, que é conjugar a frequência a uma instituição formal de ensino com uma educação domiciliar que até evite que ele saia da escola comunista, como acontece se ele ficar só estudando na escola. Finalmente, se eu agir por conta própria, por exemplo, colocar uma lombada numa avenida perigosa, eu poderei estar infringindo a lei? Poderá. Então, mais uma vez, jeitinho, gente. Qual é a melhor maneira de fazer isso? Junta todo mundo que vai botar essa lombada, chega e vai com tudo pronto, vai num vereador qualquer e diz, bota aí um projeto de lombada na rua tal e a gente mesmo vai fazer. Bota aí de um jeito que não dê problema pra gente, por exemplo. E aí vai lá e bota. Quer fazer, sei lá, uma pista de skate na praça para os adolescentes pararem de ficar andando de skate no meio da rua. Pega, faz o projeto da pista de skate, levanta doações para construir a pista, bota a molecada que anda de skate para ficar lá pedindo dinheiro, né? Dinheiro para ser pago diretamente numa loja de material de construção, para evitar que suma alguma coisa. Né? E aí chega e fala para a prefeitura, está tudo pronto para a gente botar um negócio lá. Bota uma lei ali que haverá uma pista de skate na praça tal. Entenderam? O ideal é, na medida que for possível, a gente nem tomar conhecimento da existência das instâncias que estão longe demais para terem, de acordo com a doutrina social da igreja, alguma coisa a ver com isso. O ideal é a gente nem tomar conhecimento. Mas como a nossa legislação ela é de cima para baixo, muitas vezes vai ser necessário a gente dar um jeitinho para a gente fazer aquilo que a gente precisa fazer, que a gente consegue fazer, que a gente pode fazer, sem criar uma confusão maior. E isso é uma coisa que frequentemente é possível. Né? No caso da lombada, por exemplo, a gente pedir uma lombada para um vereador é um absurdo. Aquilo vai custar o quê? R$100, incluindo o trabalho do pedreiro? Pô, junta o pessoal ali da rua, levanta aquilo assim. Tudo bem. Agora, para não dar uma confusão, para depois vir a prefeitura com a máquina, arrancar ela, deixar um buraco no lugar, fazer um buraco no lugar é até legal, né? Porque serve de lombada também. Mas, via a prefeitura estragar tudo, arruma alguém que assine o projeto e bote na Câmara. Não é difícil, desde que a gente não vá ficar dependendo deles. Por quê? Porque aquela responsabilidade, gente, é nossa. É nossa.
Então a gente pode fazer, a gente consegue fazer, vamos lá e vamos fazer. Aí já é uma pergunta grande também, né? Ajudar-se em comunidade torna-se complicado, às vezes, pela própria política que temos. Por exemplo, quando o senhor deu o exemplo do pequeno agricultor que usa o riacho para irrigar sua lavoura, quando a família pobre precisa da ajuda do filho menor para o trabalho, ou a igreja se propõe a ajudar pobres e é barrada, por exemplo, no caso de moradores de rua, ou estrangeiros que chegam ao nosso meio, como que a gente deve fazer e ter certeza que não estamos sendo omissos? Princípio da subsidiariedade. A gente deve fazer aquilo que a gente é capaz de fazer. Por exemplo, agora, o bom Senhor Deus trouxe para o Brasil um monte de gente extremamente trabalhadora, extremamente safa, que conseguiu juntar o que era, no local de origem deles, uma fortuna para vir para o Brasil, os haitianos. Né? Esses haitianos chegam aqui. O que a gente pode saber deles? A gente pode saber que é gente muito safa, muito inteligente, muito trabalhadora. Porque senão eles não conseguiriam sair daquela miséria lá para tentar a vida no Brasil. E também é gente muito corajosa. Então, se a gente pode dar um emprego para um deles, por exemplo, ótimo, maravilhoso. A gente não precisa terceirizar a nossa solidariedade. Né? Do mesmo modo, tem um agricultor lá que tomou um processo por ter desviado lá o riacho para irrigar a propriedade dele. Você é advogado? Poxa, vai defender ele de graça. Tem uma amiga minha que é advogada especialista em direito autoral, especialmente coisas relacionadas à música, é um bambambam da área, sim, uma das melhores do Brasil, se não a melhor. Aí a prefeitura do Rio de Janeiro, onde ela mora, resolveu tirar os músicos de rua, expulsar o pessoal que fica lá tocando com a caixa do instrumento aberta, tirar os músicos de rua. Ela pegou e mandou avisar para todo mundo imediatamente. Se isso acontecer com qualquer músico conhecido de vocês, dá o meu telefone para ele que eu vou defender de graça. Ela está fazendo uma coisa ótima. Por quê? Porque ela consegue. Se ela consegue, ela tem o dever de fazer. Né? Ela não tem o dever de parar de trabalhar e de morrer de fome e ficar fazendo só isso, mas ela tem o dever de, ela tendo algum tempinho livre, tendo essa capacidade, fazer isso e ajudar. Né? Então, qual é o critério? É esse. O critério de subsidiariedade. Eu preciso jogar isso para cima? Não, eu consigo. Então eu vou fazer. A solidariedade ela não é expressa apenas de forma indireta. Ajudando uma obra da igreja. É ótimo ajudar uma obra da igreja. Mas é melhor ainda a gente participar da obra da igreja do que a gente dar só o dinheiro, por exemplo. Vale muito mais a gente passar uma tarde ajudando a bater uma laje do que a gente botar um dinheiro numa caixinha e esquecer isso. Estão entendendo a ideia da coisa? Quer dizer, a gente deve procurar fazer aquilo que a gente consegue. Agora, poxa, eu não sou advogado. Eu não tenho como ajudar aquele agricultor lá que está sofrendo um processo. Eu vou rezar por ele. Mas se eu tiver um amigo advogado, eu vou indicar para ele. É o que eu posso fazer. É o que eu consigo fazer, é o que é o meu dever fazer. Estão entendendo? A ideia é isso. O que a gente pode fazer, a gente deve fazer. Com limites, não é para largar tudo e passar o dia inteiro fazendo outras coisas. Não. Para isso é uma outra vocação, que não a de leigo, pai de família. Agora, se, por exemplo, uma moça se sente chamada a dedicar a vida inteira a alfabetizar adultos, e ela resolver fundar uma congregação de freirinhas que não fazem outra coisa que não rezar e alfabetizar adultos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ela vai em frente e faz. Por quê? Porque ela consegue. Com a ajuda de Deus, ela consegue. Agora, uma mãe de família não pode deixar os filhos sozinhos e não preparar o almoço deles, não tomar conta deles, não educar eles para ficar dando aula de alfabetização, por exemplo. Ela pode dar aula de alfabetização? Pode, no tempo livre dela. Ela vai estar ajudando naquele tempo livre dela.
Do mesmo jeito, um pai de família não pode dar em esmolas todo o salário dele e fazer a família dele passar fome. Né? Cada um deve se santificar dentro da função dele. Um pai de família deve manter a sua família dignamente. Dignamente não quer dizer com danoninho e carro novo. Né? Dignamente quer dizer sem estar na miséria, esse tipo de coisa. Quer dizer, ele pode doar uma grande parte da renda dele e assim ajudar indiretamente o próximo. Mas ele não pode doar tanto que a família dele passe fome. Né? A gente tem o dever de fazer o que a gente pode. A gente tem o dever de fazer o que a gente consegue. Isso é o princípio da subsidiariedade. Então, questões que são muito dolorosas, né, que, poxa, a gente sofre quando a gente vê isso. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que a gente pode. Se a gente fizer o que a gente pode, se cada um fizer o que pode, muitas dessas coisas vão ser resolvidas. Provavelmente de maneira muito mais rápida do que se fizerem um programa social em Brasília para resolver a mesma questão. A gente assumir a nossa responsabilidade, a gente vai muito mais longe.